E assim aconteceu. Com uma semana, ele chegou lá no meu local de trabalho. Isso assim, furdunço, falazada, tanto na minha cidade quanto aqui, estava assim, pipocando, pipocando. A história, assim, a bomba já tinha estourado, né? Então você imagina. Mas eu estava vivendo aquilo como uma ovelha que vai e muda para o matadouro. Era essa a sensação que eu tinha. Cada coisa que chegava, que vinha, eu me calava. E aí, ele chegou para minha barriga, nesse dia ele chegou lá, pôs a mão na minha barriga e falou assim, a partir de hoje, não me liga mais. Eu te ligo. E na hora eu entendi que foi a oração que eu fiz. Falei, Deus vai tirar ele daqui. E assim aconteceu. Ele saiu da empresa que ele trabalhava, porque a empresa que ele trabalhava levava material todos os dias, lembra? Para a Molevade. Então ele saiu da empresa. Ele saindo da empresa, ele parou de ir em João Molevade. Resposta de oração. Ele parou de ir na minha cidade. Então eu não o vi mais. Acabou. Eu não o vi mais. Aí ele também tentou reajustar a vida dele aqui com a mulher, né, a esposa, lógico, na época. Eles tentaram reatar, eles tentaram consertar, mas não deu certo, ela nunca perdoou, ela julgava na cara, ela nunca perdoou. Sempre foi um relacionamento de muitas brigas, eu sempre escutei isso, muitas e muitas e muitas brigas mesmo, até agressões físicas aconteciam entre eles, muito sérias, enfim, não vem ao caso. Mas aí, o casamento deles acabaram, eu tive a minha gravidez. O meu contato com ele era através da mãe dele. A mãe deles, quando soube, ela me procurou por telefone, me acolheu, me escutou, não me julgou, né? Eu agradeço, hoje ela é minha sogra, amo ela demais, é uma amiga que eu tenho, e eu contei a verdade. Falei, olha, eu não sabia, mas como agora eu sei, eu não quero ter contato e tal. E ela sempre me ajudou muito, 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 muito. Tipo assim, eu fazia exames, era para ela que eu falava, ó, hoje eu lembro quando eu fiz a morfológica, eu consegui ver o rostinho de uma das gêmeas. Eu consegui ver direitinho o rostinho de uma das gêmeas. E essa gêmea é a cópia dele, a cara dele. E eu ainda falei com a minha sogra assim, olha, eu vi o rostinho de uma. É a cópia, é xerox dele. É tipo assim, pegou o rosto dele e imprimiu nela. Ela, ai, que delícia, eu não acredito, que delícia. Então vai ser parecida comigo, porque ele parece muito com a mãe dele. E ela é a cara da minha sogra também. Você tem que ver. Coisa mais linda. E aí, e a outra gêmea já é mais a minha família, branquinha. Enfim, elas são lindas. Meus filhos são lindos. Lindos, lindos. São minha herança. São a minha herança. E aí, a gente, enfim, aí ele separou. De fato, ele divorciou mesmo. Nesse tempo, deu um ano. Eu fiquei um ano sem ter contato com ele. Nesse um ano, esse período de um ano, eu o vi por 2 vezes. Por 2 vezes, ele passou lá no posto onde eu trabalhava para me ver, né? Eu estava barrigudo e tal, enfim. Foi a única vez que eu vi, mas o meu contato era com a mãe, porque eu não queria. Eu não nasci para ser amante, eu não nasci para ser a segunda família, eu não nasci para ser isso, eu não aprendi isso. Isso não faz parte da minha índole. E Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre mesmo. Não, isso aí não. Eu podia ter sido tudo lá atrás, mas isso aí não. Eu tive exemplo dentro da minha casa. E aí, quando a gente voltou a namorar, as meninas já tinham 6 meses de vida. E ele já era um homem divorciado, livre, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. Entendeu? Ele era um homem livre. Aí eu topei voltar o namoro. Só que ele, como homem, ele não conhecia a palavra de Deus. Enfim, eu conhecia. A gente voltou a ter um namoro com sexo. Eu falei, não, gente. Falei, Deus, não, eu não quero. Não, eu vou me afastar do Senhor de novo. Não quero. O Senhor é o amor da minha vida, é o Senhor. E eu não quero ficar nesse pecado de novo. Eu não quero. Não quero, Jesus. Então, assim, o Senhor leva esse homem para a igreja. O Senhor vai encontrar esse homem aí, o Senhor vai transformar esse homem, para ele entender. Que não adiantava eu falar com ele assim, é pecado a gente fazer sexo por fora do casamento. Ele ria na minha cara. Ele ficava assim, gente, nós já temos 2 meninas, para com isso, né? Só que ele não conhecia a palavra. Ele era leigo, né? E eu conhecia. Então, assim, eu vivia nessa luta, carne e espírito, mas Deus sabia da sinceridade do meu coração de ter uma vida reta e direita diante da palavra de Deus.
Deus sabia, Deus sonda o coração da gente. Não adianta a gente querer falar uma coisa e o coração falar outra. Deus sabe o que está no coração. E aí isso começou a ficar pesado para mim. Eu falava, meu Deus, está pesado. E nisso, ele chegava lá em casa e falava assim, estou indo para a igreja. Quer ir comigo? Né? Falava assim mesmo, quer ir comigo? Ele, vou, né? Resumindo, na quinta vez que ele foi ao culto comigo e os 5 meninos, minha mãe e meu pai, porque eu andava em bando, era eu, minha mãe, meu pai e meus 5 filhos. E ele ia junto, né? E aí ele começou a ir na quinta vez que ele foi, gente, eu já ia fazer Libras, na quinta vez, oh meu Deus, na quinta vez que ele foi, ele aceitou Jesus, ele entregou a vida dele para o Senhor. Entregou a vida dele para o Senhor, e aí o Espírito Santo, né, que convence, né, a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E aí ele começou a entender essa realidade cristã, que de fato o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Que Deus abençoa o sexo, é claro, gente, Deus que fez o sexo. O sexo é de Deus, mas Deus abençoa o sexo no matrimônio, dentro de um casamento. É abençoador, é maravilhoso. É o que gera vida, e é Deus que criou. E ele começou a entender essa realidade cristã, porque ele começou a ler a palavra. E foi maravilhoso. E aí, isso já era 2013, olha aí, esse processo todo, 2013, e aí, quando foi, ele fez um jejum durante um ano, para ele matar a carne, para a gente conseguir ficar sem fazer, mesmo namorando, muito difícil, a gente caiu várias vezes a gente fez, enfim, muito difícil. Mas Deus honrou. Quando foi em dezembro de 2014, dia 20 de dezembro, nós nos casamos. Para a honra e glória do Senhor, nós nos casamos. Né? Ele, um homem de Deus, totalmente convertido ao Senhor, também era baterista da igreja, né? Tocava na igreja. E aí eu comecei a entender que aquelas palavras que eu recebia lá em 2001, em 2004, em 2005, começou a se cumprir. Em 2014, Deus começou a restaurar, né, a família que ele prometeu em me dar, o marido que ele falava que ia me dar, se realizou no meu marido, né, hoje, né, para a honra e glória do Senhor. Em dezembro agora de 2024, nós fizemos 10 anos, né, de casados, para a honra e glória do Senhor. Hoje os meus filhos, a mais velha está com 25, vai fazer 26 em outubro. O meu filho, o meu único menino, hoje está fazendo aniversário, está fazendo 23 anos. A do meio, né, que até então era a caçula, a do meio, ela tem 19, e as gêmeas de 12, né? E hoje eu posso falar que eu vivo, né, aquilo que eu orei muito. É claro que tem muita coisa ainda para se cumprir, tem muita promessa de Deus para ser cumprida, realizada, ainda tem, mas eu continuo crendo, né? Meus filhos mesmo, eu estou gerando aí um milagre, né? As pessoas sabem, enfim, né? Mas eu continuo crendo, e hoje eu posso falar que meu marido é uma bênção de Deus na minha vida, sabe? É um homem de Deus. Ele é um homem que, ele acolheu os meus 3 filhos, sabe? Ele acolheu, ele cuidou. O tempo que nós morávamos juntos, né? Os 7 dentro de casa. Eram 7 pessoas, eu, meu marido e 5 filhos, né? Ele cuidou dos meninos como se fosse dele, sabe? Como se fosse dele. A ex-esposa também do meu marido, graças a Deus, hoje ela vive um novo relacionamento, casado, feliz. Ela tem 3 filhos, né? O terceiro que é o do meu marido. Enfim, hoje ela é avó. Ai, glória a Deus, gente. E assim, totalmente diferente, sabe? Eu pedi ela perdão quando tive a oportunidade, eu pedi ela perdão, porque eu imagino o quanto eu fiz ela sofrer sem ter tido a intenção. E é isso, sabe? Quando a gente perdoa, a gente pede perdão, quando a gente perdoa, quando a gente vive uma vida com o Senhor, quando a gente vive uma vida em busca da presença de Deus, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura. Esse é o Deus que eu sirvo. Então, hoje eu vivo aquilo que foi prometido, né? Eu não vivi no meu primeiro casamento porque ele não quis. Foi uma escolha dele, né? Hoje eu entendo isso claramente, mas aí Deus realizou e tem realizado e vai realizar, porque tem muita coisa ainda para ser feita, com meu marido hoje.
que é o pai das gêmeas, né? E eu discordo quando alguém fala assim, olha, tudo que começa errado, termina errado. Não. Pode até começar errado, mas quando Jesus entra, Jesus transforma. Jesus é capaz de ressuscitar um morto. Jesus é capaz de devolver a vida ao filho da viúva de Naim. Jesus é capaz de fazer milagres. Entende? Então, assim, aquilo que começa errado, se Jesus entrar na história, ele muda a história. Ele transforma.